que é do Ministério Casa de Oração Cristo Vivo. E quem tem o prazer de cumprimentá-la a todos com a paz do Senhor é a missionária Lourdes. Meus amados irmãos, hoje Deus me trouxe aqui uma mensagem, é um livro de 1 Samuel 17, com 2 versículos, o 38 e o verso 40. E o título que me traz é Use as armas que Deus te deu. O verso 38 vai estar nos falando que Saul vestiu das suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. O verso 40 diz que ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras lá no ribeiro, e pôs-lhe no alforje de pastor que trazia a saber lá no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. E nesta introdução nós podemos ler, meus irmãos, que ao recusar as armas que Saul havia oferecido para Davi, Davi preferiu usar as suas próprias armas, porque ele tinha habilidade com aquelas armas, sabia do que Deus ia fazer. Davi nos ensina aqui nesta mensagem que mais eficazes são aquelas armas que Deus te deu e me deu. Para cada um, Deus entrega um tipo de ferramenta. Não adianta eu usar a ferramenta de Paulo e Paulo usar as minhas ferramentas. Ou seja, não adianta você usar a minha ferramenta e eu usar as suas ferramentas. Mas nós temos que usar a ferramenta que o Senhor Jesus nos entrega. E Davi, preferindo as armaduras de Deus, ao recusar a armadura que Saul havia lhe oferecido, Davi prefere usar a armadura de Deus, como nós vemos em 1 Samuel 17, 45, que diz que apesar de suas armas comuns de um pastor de ovelha, daqueles dias, a confiança de Davi era no nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos à mercê da situação, ouvimos conversa, ouvimos burburinho sobre a nossa pessoa, sobre a sua pessoa. Pessoas que talvez dizem, não liga, porque ela fez isso por ela ser rebelde, por ele ser rebelde. Não use a mesma ferramenta, mas use a ferramenta da oração, da humilhação, do jejum. Aquela ferramenta que o Espírito Santo entregou para a sua vida, é essa que nós temos que usar. Ir de frente, ir de afronta, não resolve nada. As nossas armas, elas são mais poderosas. Em 2 Coríntios 10, verso 4, é dito que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A sua oração, o seu jejum, a sua perseverança, a sua humilhação é que vai dizer para o homem, para a mulher, quem realmente você é diante dos homens. E não adianta a gente querer usar a mesma ferramenta. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 7, Paulo afirma que devemos equipar-nos da palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Nós temos que estar revestido pela direita, pela esquerda, frente, trás, cima, de baixo, revestimento total na presença de Deus. E quando eu chego a essa conclusão dessa pequena reflexão, use as armas que Deus lhe deu, Jesus Cristo colocou à disposição das igrejas mais poderosa do universo, pois a nossa luta, meus irmãos, não é contra carne e sangue, sim contra os inimigos espirituais, que só podem ser vencidos com armas espirituais, como diz lá em Lucas, capítulo 16, o verso 18, que vai estar dizendo:
capítulo 16, versículo 18, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu amado, se estão pelejando contra ti, use as armas que Deus te deu. Mas não é a arma da bagunça, da tapa, a boca. Use as armas da oração, do jejum. Ajunte todas as pedras do ribeiro e joga para Deus. Porque quem é rebelde não ora. Quem é rebelde não persevera. Mas aquele que é santo, ele está perseverando e hão de ver quem é que está certo ou errado e quem é o rebelde e quem não é. Porque nosso Deus não tarda, mas ele cumpre com sua justiça sobre a terra. Deus abençoe a sua vida. Fica aqui o meu abraço, missionária Lourdes. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.